Boa noite. Bem, Érica, Jéssica, Andréia. E aí, Diegão? Boa noite. Bem, guardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Só aguardando mais um pouco. Maneusa, Bruna, boa noite. Boa noite, Fábio. Andréia, boa noite. Só aguardando mais um pouco. Aguardando o Matheus entrar também. Ana, boa noite. Bem. Seja bem-vindo, querido. A todos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja uma verdade na tua vida. Amém? Gostaria desde já de orar por vocês. Érica, boa noite. Senhor, te agradecemos, Pai. Te louvamos por mais esta noite. Noite essa qual o Senhor preparou para nós, Pai. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua presença. Tudo que o Senhor tem realizado. Senhor, desde já apresento Mateus, Senhor. Filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fala, Boa noite. boa noite, beleza? Como você está? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo certo por aí? Sumiu com a barba, sumiu o cabelo. É, foi tudo. Como tá a Matelândia aí? Tranquilo? Tá tranquilo, graças a Deus não temos nenhum caso do coronavírus. Mas quantas pessoas tem aí? Aqui a população é cerca de 18 mil habitantes. 18.000 É, pessoas, mas que bom, não tem nada. a Aqui Deus. falaram que tem 3, mas não aparece. Como você tá? Tudo bem? Eu vi que Deus fez grandes coisas na sua vida desde 2018. Para quem não sabe, Mateus, nós ficamos juntos numa escola lá no Mevan em 2018, né, Mateus? 2017, 17 ou 18? 17, 2017. 2017. Nós ficamos juntos no mesmo quarto desde lá. Nós temos poucas vezes conversado, mas eu tenho acompanhado o que Deus fez na vida do Mateus. Mateus hoje é pastor lá em Matelândia, junto com o pai dele.
E foi um rebuliço, né, Matheus? Foi doideira. Foi, eu vi o que Deus fez aí. Mas, Matheus, queria deixar a palavra com você para nos abençoar nesta noite aí. Você fica à vontade. A live é sua. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Para mim é um privilégio, uma honra A honra é nossa. estar aí junto, podendo compartilhar alguma coisa, né? Poder somar. E então, né? Primeiro eu queria pedir como que vocês estão aí, você, tua família, né? Como que Bem, tá graças a Deus. a cidade? Estamos tudo confinado, né? Aham. Tá confinado. Os cultos não pode fazer na igreja. Então, tem algumas pessoas ainda que faz na igreja, mas eu achei melhor fazer em casa mesmo, né? Uhum. Bem, mas graças a Deus, estamos bem, pessoal, tudo bem aqui. Aham. Que Bem, bom. Então, né? Na verdade, como você mesmo disse, faz um tempo que a gente não conversa, mas muita coisa mudou, né? bom, Desde aquela escola em Itajaí, muita coisa eu vejo que foi para aprendizado na minha vida e eu sempre procuro extrair o que tem de bom das situações, né, da vida sim, e poder me desenvolver e crescer através disso. Eu sou uma pessoa que observa muito as coisas, escrevo muita coisa, das situações da vida, enfim, do dia a dia. Procuro aprender com tudo e com todos, né? sim, Tem uma frase do Jorge Linhares que ele fala que nós devemos aprender com todos, né? Com uns, como devemos fazer e com outros, o que a gente não deve fazer, né? E sim. devemos aprender com todos. E, assim, não sei, diante desse tempo que a gente tem vivido, esses dias agora de quarentena, eu tenho buscado ter certeza de que esses dias são os dias que o Senhor já vinha sinalizando para a gente. Sim, sim, Se analisar para mim e o grande cenário, aquilo que foi construído no Brasil, há muito tempo vem sendo dito que Deus estaria trabalhando na sua igreja, que Deus estaria limpando o Brasil, que a corrupção ia cair por terra, né? A gente vê todo o desenvolvimento disso, desde a área da política, né? Eu acredito que da mesma forma que Deus fez com Israel, é o que Deus está fazendo conosco, né? A partir do momento que a igreja se posicionou, entrou num lugar diferente, houve um reflexo disso em todas as áreas da nação, né? Se a gente pegar sim, como exemplo Davi, né? Na verdade, antes de Davi, ainda Samuel, quando Deus levantou Samuel de dentro da casa de Eli, que teoricamente era uma casa onde tinha um pai que estava encostado, né, acomodado dentro da sua estrutura, né, de sim, congregação. Então, Samuel é chamado pelo Senhor, né? Então ali o profeta vem, o sacerdócio muda, há uma transição. E com isso, né, depois houve a eleição de um rei sobre Israel, né? O Senhor sim, mudou o governo de Israel, né? Que daí Davi foi também ungido por Samuel. Teve Saul antes, mas aquele que era o escolhido, aquele que o Senhor tinha designado para que cumprisse as escrituras sobre a vida dele era Davi, né? sim, Então, a gente vê isso claramente no Brasil. Para mim, é muito nítido o desenvolvimento que a igreja, num todo, teve no quesito de clareza das escrituras, aprofundamento nas escrituras. Hoje nós temos pessoas que não estão atrás de ibope, eles realmente estão trabalhando para que a igreja tenha clareza, né? Estão sim, servindo de luz para nós. Então,
eu creio que esses dias vêm para... A minha convicção é que sim, está se cumprindo aquilo que o Senhor já tinha dito, né? Existem várias profecias que a gente passaria por esse tempo. Só que assim, o que mais me chama a atenção é o porquê que justamente, né, uma coisa que eu tenho para mim é que Deus não trabalha no acaso, na coincidência. As coisas de Sim, Deus não acontecem no acaso. Eu acredito porque, da minha experiência mesmo, eu acredito que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz dentro da sua perfeição, né? Dentro daquilo que Ele é perfeito. sim, Então, tudo isso que está acontecendo, uns dizem, uns apostam que são os homens que criaram todo esse caos, que isso foi inventado, que, né, quiseram atingir toda a população, tem essa questão, né, de redução populacional, todo esse assunto sobre o alimento, né, a falta de alimento. Então, se a gente reduz a população, consome menos alimento. Enfim, analisando tudo isso, eu creio que desses dias vai surgir, né? Aquilo que a gente tem ouvido, você com certeza, a gente tem ouvido e pregado sobre isso, sobre uma mudança de dentro para fora. sim, Então, eu acredito que dentro dessa estrutura que a gente tem de congregação e igreja, né? Eu creio que daí vai ressurgir a verdadeira igreja de Cristo, né? sim, A gente analisar o cenário que está acontecendo nos dias que antecedem a Páscoa, né? Isso não é por acaso, né? Para mim isso é muito claro que é a perfeita vontade de Deus. Nesses dias tem um propósito. Domingo é domingo de Páscoa, né? Nós estamos na Semana Santa, é algo sim, que foi criado, né? Se a gente pegar no contexto da Páscoa, quando o Senhor ordenou, né, que se fizesse a Páscoa, a gente sabe que foi depois da nona peste, né, a nona praga no Egito. Então, quando o Senhor iria ferir o primogênito de Faraó, que seria a última praga, o Senhor manda imolar um cordeiro e passar esse sangue sobre os umbrais da casa, né, das portas das casas. sim, Então, assim, uma das coisas que eu tenho meditado, Lê, é entender aquilo que Jesus falou. Ele fala em Lucas 24, que depois da sua ressurreição, ele chama os discípulos e ali naquela conversa com os seus discípulos, ele começa a expressar, a revelar para os discípulos, a confessar as suas aparições em toda a história, né? Desde os tempos de Moisés até aquela revelação. Então, eu tenho... Essa palavra me incomodou, digamos assim, e me fez eu realmente me aprofundar nas escrituras para procurar entender, né, aonde Cristo aparece em toda a história. Algo que eu tenho para mim, utilizando o texto de Romanos 8, 18, que fala deixa eu ler, só para a gente entender. Tu abriu aí? vai lá. Então, Romanos 8, 18 fala assim: para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Né? Então está falando que nós vamos revelar uma glória. Sim, Então, a expectativa da criação aguarda a revelação. Então, espera aí, Paulo escreve assim,
que através de nós, dentro desse tempo de aflição, nós vamos revelar uma glória. Sim. E daí começa dizendo o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E essa palavra, no começo desse ano, me incomodou, porque justamente naquilo que eu estava dizendo, que Cristo chama os seus discípulos e começa a falar das suas aparições. O significado dessas palavras, ela fala sobre o seguinte: expectativa fala no sentido de assistir. A criação assiste. Ela tem uma ardente expectativa, ela está ardentemente assistindo. Ela está aguardando. Fala sobre uma espera assídua, pacientemente. E a revelação, aqui no original, fala de um ato de tornar descoberto. Uau! E daí, se a gente parar para analisar, Paulo também escreve que nós não estamos como Moisés, que cobria o seu rosto com um véu. Mas nós, Sim. com os rostos descobertos, nós podemos ter acesso. E junto nessa palavra de trazer algo que estava oculto, trazer para a clareza sobre isso, para mim eu lembro de quando Cristo foi crucificado e o véu se rasgou. Sim. Né? Um local onde nós, teoricamente, não tínhamos acesso e agora podemos ver. Então, o texto de Paulo, que escreve a Romanos, fala sobre isso. Que existe uma expectativa de uma revelação que está em nós, do Filho de Deus. Sim. A palavra é huios. E eu fui pesquisar essa palavra no original, e essa palavra ela aparece todas as vezes que ia falar sobre Cristo. Todas as vezes que fala que este era o Filho de Deus e o Filho do Homem, ela utiliza essa mesma palavra. Sim. E dentro disso, Lê, eu comecei a analisar da seguinte forma. Se em Hebreus fala que tudo que Moisés construiu, né, e também lá em Êxodo 25, quando o Senhor fala para ele construir o tabernáculo, fala para que ele preste atenção, para que ele construa tudo, né, conforme aquilo que ele viu. Né? E na carta aos Hebreus fala que tudo que Moisés edificou, ele edificou à sombra das coisas que já existiam. Sim. Então, assim, onde que eu quero chegar? O que eu tenho para mim, de entendimento, é que tudo aquilo que foi manifestado desde a queda de Adão no jardim é para expressar o texto que para nós temos como o texto-chave das Escrituras, que seria João 3,16, né? Porque Deus nos amou de tal maneira, Ele entregou o seu Filho. Eu gosto de pensar esse Deus amou o mundo de tal maneira da seguinte forma. Eu gosto de pensar que tudo aquilo que foi revelado já tinha acontecido antes da criação do mundo. Então eu gosto de pensar o seguinte, que as Escrituras falam que ele era o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, algo vem sendo anunciado. Um Cordeiro foi imolado e um sangue foi derramado. As Escrituras falam que a vida está no sangue. Então, uma vida foi derramada antes da fundação do mundo. Então, eu gosto também de acreditar que Abraão, quando foi imolar Isaac, ele tinha visto algo já. Porque em Hebreus 11 fala que Abraão teve fé, ele creu que Deus podia ressuscitar. Mas as Escrituras até aí não tinham se falado sobre ressurreição. Sim. Até Abraão não tinha sido dito sobre ressurreição. Mas Abraão crê que Deus podia ressuscitar o seu filho. Então, eu acredito que o tabernáculo, quando foi criado, foi uma expressão de Romanos 8. A criação tinha uma expectativa, porque nós fomos criados para adoração. Né? Êxodo 6 fala: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Preste atenção naquilo que hoje ordena.
né? Então, eu acredito que desde Moisés, o tabernáculo, quando foi criado, revelava algo celestial. E para que isso? Para revelar o amor de Deus para nós. Então, se no tabernáculo celestial existia um cordeiro que era imolado, é porque já existia um cordeiro que tinha sido imolado. Então, depois vem a tenda de Davi, né? Aí Deus fala, através de Natã com Davi, em 1 Crônicas 17, ele fala, Davi, na verdade uma angústia de Davi, né? Ó Senhor, eu habito aí em palácio e o Senhor habita em tendas. E aí o Senhor fala para Davi, Davi, desde Moisés, desde Abraão, eu tenho vindo habitar de tenda em tenda, de casa em casa. E não vai ser você que vai edificar para mim em casa. E daí o Senhor fala algo doido. Porque ele fala assim, ele fala para Natã, Natã, diga ao meu servo Davi. Fala ao meu servo Davi. Que da sua descendência, um dos seus filhos me edificará a casa. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, cara, Davi, o homem que tinha o coração, era segundo o coração de Deus, o Senhor manda Natã chamar ele de servo. Fala, Natã, diga para o meu servo Davi, que da sua descendência virá dos seus filhos. E daí ele fala, e esse que virá será meu filho. E daí a gente, depois analisando as escrituras, o próprio cego de Jericó, quando ele vê Jesus passando, o que ele grita, cara? Sim. Ele grita, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Para mim é muito doido, porque daí a resposta de Jesus, depois dele clamar 2 ou 3 vezes, foi, o que você quer que eu faça? Aí ele fala assim, eu quero ver. Mas agora se nós vamos tentar ter a mentalidade de Cristo nesse texto, né? Se você está reconhecendo que eu sou o filho de Davi, que existia uma promessa para o cumprimento através desse filho de Davi, que não está junto com as profecias dos profetas que diziam que os cegos viriam, os coxos andariam, os surdos ouviriam, né? Era outra profecia. O filho de Davi que edificaria casa para Deus. E esse cego de Jericó, um cara que não via, fala assim, eu quero ver. E Cristo olha e fala, cara, o que você quer ver mais do que você ter uma revelação de quem eu sou? Sim. E daí Jesus fala, vai que a tua fé te salvou. E aquele homem começa a ver. Então, é muito doido para mim todo esse desenvolvimento, né? Até que Cristo precisou vir à Terra e se revelar, né? O Filho de Deus, dentro desse desenvolvimento na história, da revelação de Cristo, né, para nós. Então, que amor é esse, né, do Pai sobre nós, de que ele tem todo um desenvolvimento durante 6.000 anos praticamente até nós, né, para que até Jesus 4.000 anos, para que as pessoas pudessem entender uma realidade celestial, né? A gente sabe que através de Cristo foi estabelecida uma nova aliança e eu acredito que essa aliança que foi habilitada através do sacrifício de Cristo na cruz, ela nada mais foi do que a revelação, a expressão exata de uma aliança que já existia, né? Mas porque o povo não entendia, porque o povo precisou ver para crer, porque o povo nunca quis se relacionar com Deus. O amor de Deus vai ao ponto de enviar o seu Filho para que o povo possa ver e acreditar. Por isso que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muito doido, né? Agora falando sobre os dias da Páscoa, Jesus, na verdade, João capítulo 3, dentro desse contexto, João 3 fala que eram os dias que antecediam os dias da Páscoa. João... E Pode é falar. interessante o que você falou,
Porque se você pegar ali na Páscoa em Êxodo, toda vez que foi Páscoa que nós vimos, da primeira vez do povo hebreu e aqui do próprio Jesus, foi uma mudança de ciclo, né? Foi um término de um tempo e início de outro. O Senhor fala, olha, esse será o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano. Isso aí. Então, é uma mudança de ciclo em tudo isso, e isso apontando para ele, em cima daquilo que você leu, nós podemos entender e ver claramente pelo Espírito que é um ciclo que muda, um ciclo que muda em relação à igreja em si, aos filhos mesmo, né? Uhum. Pegando esse seu contexto, isso que você está expondo, é isso daí que o Espírito Santo tem falado, realmente. Mas vamos lá, tá Não, isso. benção. Porque, na verdade, justamente o que você vai dizer é como se uma introdução para aquilo que eu vou ler agora. Porque, como eu falei, eu acredito que é um tempo exato, né? Um tempo Sim, específico. sim, E se a gente for analisar, como a gente começou dizendo, há tempo Deus vem falando que a estação iria mudar, que sim, a gente ia precisar estar atento para poder mudar a vestimenta também, né, na mudança dessa estação. E aqui fala, na verdade, é João 2, a partir do verso 13. Dando continuidade, né, naquilo que a gente vinha falando sobre a manifestação, a revelação de Cristo, né, o Filho de Deus, e as Escrituras falam que nele, no seu nome, né, os gentios esperarão. Né, e sim, essa será a nossa esperança. Mas, enfim, João 2,13 fala assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isso? Porque era o que eles exigiam. Qual que é o sinal miraculoso? sim. Apresenta algo para nós e nós nos submetemos a você. Aí ele fala assim: e respondeu-lhe Jesus: destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Aí vem o verso 20. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? O que esse cara está falando? Ele está louco? Então, aqui, para mim, se concretiza a profecia de 1 Crônicas 17. Da sua descendência, Davi. Um dos seus filhos. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E ele edificará a casa de mim. E o Então, assim, contexto é o mesmo que a gente está vivendo. o mesmo contexto. Os dias que antecediam Isso a que é Páscoa. tremendo. Os dias que antecediam a Páscoa. Eu tenho conversado com algumas pessoas e recebido alguns vídeos, mensagens, enfim, e as pessoas questionando, né, como que vai ser? A gente tem ouvido pessoas de referência dizendo que não vai voltar ao normal, as coisas mudaram, né? Sim, Eu acredito que, assim como um filho para nascer precisa das contrações e precisa de uma força de dentro para fora para que esse filho seja expelido, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas nós estamos sendo forçados a nos reinventar. sim, Para mim é muito nítido dentro da minha realidade e daquilo
eu posso acompanhar, se a gente analisar a forma como os apóstolos viviam, ali em Atos 2, quando fala que o reflexo do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, foi que esses homens viviam em comunidade, eles Sim. compartilhavam tudo. Depois, em Atos 4:35, fala que as pessoas vinham até eles e depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens, cara. Eu posso estar errado, mas na minha perspectiva, a igreja não anda nessa autoridade nos dias de hoje. Não, não. Não. Então, eu acredito que nós Nem estamos perto. forçados, né, a, a, forçados a chamados para sair para fora, Sim. né, que é o verdadeiro significado de eclésia. Ec, Sim. É. eclésia, chamados. Então, nós estamos sendo chamados para fora para quê? Eu nunca entendi essa palavra, de verdade. Chamados para fora, nós temos que sair de dentro das quatro paredes? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que nós não estamos sendo chamados? Porque se 1 Coríntios, enfim, o texto que fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Está falando sobre uma nova raça, um novo tipo de gente. Não está simplesmente falando que, eu fui batizado, eu desci uma pessoa, eu levantei outra pessoa. Não. Está falando que as pessoas que estão em Cristo Jesus, por elas estarem em Cristo Jesus, elas têm acesso a uma paternidade. E essas pessoas que estão em Cristo Jesus, elas são chamadas para fora. Para fora do quê? Para fora do sistema desse mundo. Porque, voltando naquilo que a gente estava falando, a Bíblia é um ciclo. Se o povo no Egito estava em meio à praga, esse povo foi consolado por meio de um sangue. Hoje nós precisamos crer que esse mesmo sangue, o sangue de um cordeiro, está sobre nós. O povo não foi atingido. O povo era consolado por meio de um sangue. Então, hoje a gente precisa ser consolado por esse sangue. Nós precisamos ser chamados, nós somos chamados, não precisamos, nós somos chamados a sair para fora dessa mentalidade. Porque a nossa mentalidade é para não se conformar com a mentalidade desse mundo. Estão querendo, é tudo forjado, é tudo maquinado. Cara, deixa que maquinem. Sabe por quê? Porque está cooperando para o bem. Sim. Eles que amam a Deus. Por quê? Porque a igreja está sendo forçada a repensar a movimentação. Porque eu acredito numa igreja, Lê, que vai ser uma igreja promissora, uma igreja que vai assumir essa autoridade de filho de Deus. De verdade. Sim. De que nós temos um pai que nos cuida e um pai que vai nos dar força para adquirir a riqueza, conforme diz Deuteronômio 8. Então, pode ser que até os dias de hoje, muita gente, o Senhor não permitiu adquirir riquezas, porque esses homens eram necessários para edificar a igreja, para nos fundamentar em Cristo. Eu acredito nisso. E como Paulo orou, né, para que os olhos do nosso entendimento, né, fossem iluminados. Eu acredito que esses homens foram chamados para esse tempo até agora, e eles estivessem realmente dentro de uma movimentação congregacional dentro das quatro paredes, né? Isso, para mim, é muito claro que a gente está sendo desafiado a buscar em Deus a revelação do nosso propósito como restauradores, conforme aquilo que diz em Isaías 61. Que os seus filhos reedificarão as cidades que há muito foram destruídas e devastadas. Entendeu? Então eu acredito que a igreja foi muito usurpada, foi muito abusada. Sim.
E, e um texto, depois quem quiser ver, tem um vídeo que eu gravei que fala que foi no final de 2018. Era um texto que, cara, foi muito forte, que Deus falou que ele derrubaria a tenda do suborno. É Jó 15. Jó 15, 34. Fala assim que, pois o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno, concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Então, sim, assim, é algo que faz 1 ano e meio, vamos colocar, que Deus já tinha sinalizado. Né? Eu vou, né? Se a gente pegar o texto de Jeremias 15, fala, se você souber separar o precioso do vil, né? Eu te levantarei como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu tenho procurado não falar esse tipo de palavra porque eu quero gastar tempo edificando e não exortando. Né? Embora a profecia ela vem para exortar, consolar e edificar. Né? sim, Mas eu prefiro, tenho buscado nesses dias apontar o caminho. Né? O caminho é Cristo, o caminho é a gente mudar a nossa mente, buscar nos reinventar. Aquilo que foi feito, se nós analisarmos num âmbito mundial, a gente tem se tornado relevante, mas não como os apóstolos eram, como os discípulos de Cristo, sim, a sua subida aos céus, a forma que eles andavam. Né? Assim, muita gente tem falado sobre avivamento e eu não sei se é a minha forma de ver isso, mas por muito tempo eu tinha o terceiro avivamento, o grande avivamento, o último avivamento. Eu via fogo caindo do céu, as pessoas caindo no chão, aquela manifestação de poder. Só que eu meditando e tentando sondar o meu coração e realmente tentando buscar ter mais clareza sobre esse tempo de avivamento, analisando as escrituras mesmo, Lê, eu acredito que o reflexo, né, da descida do Espírito Santo, do Pentecoste, o reflexo disso foi a movimentação de Atos 2, 42 ao 47. sim, Então, eu acredito que o grande avivamento não vai ser como os outros avivamentos. Não vai ser um avivamento de manifestação de poder e glória, no sentido de fogo, né? Como sempre sim, foi. Eu acredito que esse avivamento que vem é um avivamento na movimentação, na forma da igreja se movimentar, na postura de igreja, né? De saber que eu sou filho de Deus, né? Embora se levantem, embora tramem o mal, eu não tenho com que me preocupar porque a minha habitação é em Cristo. E sim. as Escrituras nos garante que todo o governo está sobre os seus ombros, né? Então, eu tenho acreditado nessa igreja, né? Uma igreja que está sendo chamada para sair para fora mesmo, da mentalidade que nós Sim, temos hoje, né? para viver aquilo que foi chamado, né? Como luz e sal da terra. E não, até hoje nós ficamos brigando dentro de um templo, Sim, e é brigando e muito lindo o que está acontecendo no tempo, que esperamos que seja verdadeiro e sincero esse sentimento, mas sim, as pessoas não se importando mais com eu sou de tal denominação, não quero escutar esse cara, o que ele está falando para mim não é relevante porque ele é de outra sim, congregação. Né? A gente está sendo forçado ao quê? Estamos na mesa, está todo mundo junto na mesa,
Lê, me alcança aquilo que você desenvolve, porque você é melhor do que eu nessa área. Então me dá do teu alimento, né? Me dá sim, do teu pão que eu te dou do meu vinho, um exemplo, né? sim. Então, eu tenho acreditado nisso, né? Na questão da gente manifestar a glória de Cristo. Efésios 2, Efésios 1 fala que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja, ela é a plenitude de Cristo, cara. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Embora seja Ele que vai edificar a sua igreja, Sim. mas nós entendemos que nós somos participantes desse corpo, que é a sua plenitude, plenitude da sua manifestação, da sua revelação. A gente precisa repensar muita coisa, né? Muita movimentação que a gente fez na empolgação. É verdade. Não sei se é essa a mesma perspectiva que você tem, né? A realidade é diferente. Não, eu não sei, eu acho que a gente está vivendo assim, a mesma realidade de questão de igreja, né? Eu não sei como que é em Matelândia aí, mas como você falou, o Senhor ele já vinha, já estava dando sinais para a gente. Uma coisa que eu vejo que a gente precisava assim, como igreja, porque a religião ela usou a igreja, era como uma prostituta, literalmente. Os líderes usavam, era uma igreja humanista, a qual estava usurpando as pessoas, literalmente, essa palavra, e as pessoas criou nela, a palavra de 2 Coríntios fala que 10, 5, se não fala em memória, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Que fortalezas são essas? São sofisma de mentira, de engano que nós ouvimos até hoje. E Exato. hoje eu tenho falado muito para a igreja, nós precisamos olhar na palavra de Deus e ver o que Deus está falando ao nosso respeito como igreja em si. Só que as fortalezas foram muito grandes até hoje que as pessoas podiam falar assim, não, não é isso, Mateus, não é isso que está falando, não é bem isso, está errado, você precisa ver. E as pessoas continuavam a viver a sua vida uma briga. Foi muito pontual aquilo que você leu ali em João 3, né? Por quê? Porque era isso que estava acontecendo. Eles estavam brigando, usurpando, vendendo, mentindo. Muitas pessoas estavam querendo mostrar algo dentro da igreja, mas fora era um engano, é uma mentira. Não tem como haver alguma manifestação, não tem como haver nenhum tipo de avivamento ou de manifestação da glória de Deus, porque até hoje a igreja em si ela está vivendo uma mentira, um engano. Então é muito pontual essa palavra, é isso que Deus vem falando no nosso coração, porque como igreja era isso que a gente via, pelo menos eu via aqui. Pessoas brigando por um cargo, pessoas brigando, colocando o mandamento de Deus como lixo. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e seu irmão como a ti mesmo. Não havia isso, é um lixo. Entendeu? E ainda as pessoas queriam ter razão em cima disso. Então, é o que você falou, a gente não quer trazer nenhum tipo de exortação, mas eu entendo isso e eu vejo claro que o Senhor está preparando o João Batista nesse tempo. Aquelas pessoas que vão preparar o caminho mesmo, literalmente. Vão olhar para nós, vão ver a glória de Deus e nós vamos apontar para Ele com a nossa vida, com as nossas atitudes. Então é um tempo de chega de mentira, chega de engano. Acabou, não tem mais para onde ir, não tem como correr mais disso. Sim. Literalmente, essa palavra pontual. Assim, Vamos lá, algo para falar. que eu queria compartilhar, e você novamente traz um gancho que é uma introdução daquilo que eu vou falar. Falar de João Batista, não tem como pensar nos últimos dias, na preparação, da volta de Cristo, sem falar sobre João Batista, sem falar do espírito de Elias. Sim, sim. Fala Malaquias 4. que nos últimos dias Deus enviaria o espírito de Elias, né? Sim, Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não ferisse a terra, sim. né?
Se a gente lembrar quem foi Elias, hoje, antes da gente começar a live, eu estava lembrando de algo que para mim é muito nítido sobre o Brasil, sobre, eu acho que toda a igreja. Se a gente lembrar nos dias de Elias, Elias teve que enfrentar alguém que estava sob uma posição, e essa mulher chamada Jezabel, esposa de Acabe, ela era Sim, de uma linhagem real. E essa mulher, lá em 2 Reis 9, quando Jeú vai destronar ela, essa mulher está num local. E esse local fala sobre uma janela. Chegando Jeú, né, o Atalaia olhou e falou para vir do jeito que está vindo, cavalgando do jeito que vem cavalgando, só pode ser Jeú, o rei de Israel. E me perdoem que eu agora não tenho tanto clareza se ele era o rei, mas se eu não me engano, sim. Enfim, e ele chegando em Jezreel, ele se depara com essa cena. Jezabel, uma mulher assentada num lugar de autoridade, né, numa janela. Se a gente lembrar, Deus mandou Noé fazer 2 coisas na arca. Noé construiu uma porta e construiu uma janela. Então sim, eu tenho a janela como um lugar de visão. sim, Né? E essa mulher que estava sentada numa posição de governo, num lugar alto, ela estava sob uma janela e ela maquiava os seus olhos. Ela estava tentando seduzir aquele que estava vindo para destronar ela. E justamente daquilo que você falou. Durante muito tempo, as coisas foram maquiadas. Né? As coisas sim, foram maquiadas. E eu gosto de pensar o texto de Malaquias 3:10, quando o Senhor diz que o povo tem roubado nos dízimos e nas ofertas. Eu acho que um dos enganos é a gente pensar que dízimo e oferta é só dinheiro. sim, Né? E ali na continuação do texto fala: e fazei prova de mim. Né? Se eu não vos abrirei o quê? Eu vos abrirei as janelas dos céus. Eu, quando era menor, mais novo, eu pensava que Deus ia abrir um lugar no céu e ia descer chuvinha de ouro. Né? Eu gosto de falar isso. Só que, analisando nesse contexto de que janela fala sobre um lugar de visão, o Senhor fala: faça prova de mim. Se eu não vos abrirei as janelas dos céus, ou seja, eu vou abrir um lugar, eu vou dar acesso para vocês a um lugar de visão. E daí termina dizendo assim, ó: e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Qual que é a oração que sim, Jesus ensinou para nós? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele fala em João 6 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, está tudo no mesmo contexto. O véu se rasgou, algo foi aberto. Agora vocês têm acesso a ver algo. Você pode ver sim, algo. E o que eu vejo Cristo. Né? Outra coisa, que depois que Jesus, lá em Apocalipse, fala para João escrever as 7 igrejas, o que João escreve? Eis que depois dessas coisas, eu olhei, e eis que eu vi uma porta aberta, e o Filho do Homem. Eu acredito que a gente está nesses dias, sim, onde a janela está sendo aberta, nós estamos, os nossos olhos estão sendo iluminados, a maior abastança para nós, aqueles que creem e têm o entendimento sobre a revelação do Filho de Deus, para mim, essa é a maior bênção da minha vida. É isso que é o meu combustível. Né? Para mim, prosperidade não fala de dinheiro, não fala de riquezas. Para mim, prosperidade fala sobre se, num contexto de pessoas, essas pessoas são prósperas. Para mim, eu gosto de entender, essas pessoas são prósperas igual. Elas estão vendo Cristo cada vez mais claro. Cada vez eles estão sim, tendo uma relação melhor de quem Cristo é.
porque a partir daquilo que a gente contempla, a gente se torna, né? Verdade. Então, eu acredito que sim, o espírito de Elias está vindo sobre a terra, os pais precisam se converter aos filhos, no sentido de que, como falamos de Samuel e Eli, né? Deus deu uma palavra ao filho. Samuel foi criado como um filho de Eli. Ele foi levado ao 8º dia, ele foi entregue no templo. Foi criado por Eli. Então, Samuel recebeu uma palavra de Deus e sujeitou isso a um pai, que era o sacerdote. E o pai se omitiu, recuou. Ele não quis tomar posição porque Deus já tinha advertido ele sobre a mesma coisa que ele já tinha dito para Samuel. E um pai não se converteu ao coração do filho, a palavra que o filho tinha. Porque o filho tinha a palavra, mas a movimentação tinha que ser como quem? Como o pai. Porque a experiência, os cabelos brancos são as cãs. As cãs, né, os cabelos brancos, são a glória de um homem. Então eu acredito muito nisso. Filhos que estão recebendo diretivas de Deus, pai, Deus está apontando para lá, vamos para lá. Então, um pai pega essa palavra e fundamenta ela. Sim, filho, vamos. Mas a forma da gente ir para lá é essa, devido à minha experiência, devido aos meus anos, né? Então, e através disso a terra será sarada, né? É o que Malaquias profetiza. Ele envia o Espírito de Elias para não ferir a terra, né? Para mim, eu tenho muita certeza, se pegar as ministrações de algumas palavras minhas do ano passado, eu sabia, tinha uma convicção dentro de mim que o ano de 2019 seria um ano de muito trabalho, e que a partir de 2020, nós brasileiros iríamos colher algo que a gente nunca plantou. Amós profetiza isso, que aquele que semeia nos últimos dias, né? Aquele que semeia, chegará um tempo que aquele que está semeando vai alcançar aquele que está colhendo. Eu acredito muito claro naquilo que o Paulo Guedes falou. O Brasil, em poucos meses, vai estar na frente. O Brasil vai se reerguer antes que os outros países. Nós temos algo que os outros países não têm. Nós temos os olhos do Senhor sobre nós. O Brasil está sendo o motivo de alvo de ataques sobre muita coisa, né? Então, eu acredito que de uma forma esplêndida, de uma forma que as pessoas vão olhar e não vão entender. De falar assim, cara, eu trabalhei 50 anos, eu nunca ganhei o dinheiro que eu estou ganhando nesse ano 2020, eu acredito isso ainda. Que da forma que a gente começou, a gente não vai terminar. Eu acredito que essa chave, esse tempo que está virando, é um tempo de muita prosperidade na revelação de Cristo, muita prosperidade na geração de riquezas também. Sim. E eu creio também, já dentro desse leque, que depois desses dias virá um tempo de escassez. Virá um tempo de escassez e, mais uma vez, o Brasil vai ser alvo de ataques. Porque hoje o único país em todo o mundo, o único país que tem capacidade de expansão para produção e tem a capacidade de se tornar eficiente na produção de alimentos, eu digo, é o Brasil. É o único que tem isso. A gente não ocupa 20% de todo o território, daquilo que a gente poderia estar explorando. Então, existe muito a ser explorado, o desenvolvimento para se tornar eficiente. E o alimento, você sabe, cada vez vai ser mais escasso sobre o mundo, porque as populações estão aumentando. A população está aumentando e as pessoas não têm mais esse território para produzir e suprir o alimento. E é o caso da China. É o caso da China. É verdade, velho. Eu acredito nisso que você está falando como um tempo novo, porque se a gente olhar num contexto mundial e você vai ver o Brasil, aos olhos humanos, parece o que está mais bagunçado, né?
Uhum. Mas eu vi ontem uma live do Alexandre Garcia. O próprio Alexandre Garcia, ele falou, o Brasil ele vai sair como protagonista disso tudo. Porque eu creio naquilo que Deus está fazendo, no que Deus está preparando. O Brasil, há uma palavra sobre nossas vidas, sobre isso, sobre nós como igreja. E eu acredito que esse tempo o Senhor está nos forjando e é claro, esse novo ciclo vai iniciar e eu tenho certeza que vamos sair sim como protagonista, a glória de Deus manifestando sobre nossas vidas, pessoas queimando mesmo no Senhor, de amor pelo Senhor, não mais correndo atrás do Senhor por necessidade, por estar precisando de algo, não, mas pessoas que estão aos pés do Senhor, como Maria, entregando tudo aquilo que tem. Né? Aham. Muito pontual sua palavra e fica à vontade. Não, então, seria mais ou menos assim, nesse sentido que tem motivado o meu coração, aquilo que o Senhor tem dito para mim. E eu acredito que dessa mesma forma, né, que você disse que o Brasil vai sair dessa crise como um protagonista, eu acredito que a igreja vai se movimentar dessa mesma forma, Sim, né, como um protagonista da nossa história. sim, Deus falou, então eu vou fazer. Né? Dentro sim, daquele texto que foi lido ali de João, Jesus entra no templo e fala assim: vocês estão buscando os recursos para a movimentação de vocês dentro do templo. Só que eu vou dizer algo para vocês. Chegou a hora da minha manifestação. E eu trabalhei durante 30 anos para mim gerar o meu recurso para toda a minha movimentação. Então eu não sim. estou no que vocês estão. Entendeu? Então, para tudo existe um tempo. Né? Eu gosto de pensar que Jesus trabalhou esses 30 anos para que ele tivesse o próprio recurso para ele ser protagonista da história dele. Né? Então, eu acredito que é isso que está acontecendo nesses dias. A igreja está sendo forçada a pensar assim. Né? Sim. Porque se a gente... É claro isso, não adianta a gente querer esconder. Existe um sistema, né, infiltrado dentro das congregações, não da igreja, mas das congregações, que é um sistema de gerar recursos, né? Sim. E agora com essa paralisação, como sustentar esse sistema, né? Como sustentar esse sistema? Então eu acredito que é realmente para a gente repensar tudo, né? Esse sistema não vai ter como suportar. Não vai ter como suportar, né? Então, estão sendo chamados para sair para fora desse sistema Sim. e se tornar protagonista. Ah, o Senhor disse que nós temos que praticar a justiça, né? Buscar a sua justiça, que fala de dar ao outro o que é de direito a ele, e se fala que eles tinham uma movimentação onde tinham tudo em comum, aqueles que tinham mais compartilhavam para suprir as necessidades daqueles que tinham menos. Sim. Então, se Deus me chamou para ser esse cara, ele vai me dar uma estratégia para mim me mover dentro dessa palavra e para mim ser luz para essas pessoas, para mim ser um representante de Cristo, né? Nós temos que revelar Cristo aqui na Terra. Então, nesse sentido, Mateus, só cortando um pouco, dentro de 20 segundos vai terminar a live. tá? Então faz uma oração e passa. Pode fazer, abençoa a nossa vida aí. Amém. Pai, nós Pode te ficar à louvamos vontade. e eu sou grato a Ti pelo privilégio de ser um participante do seu plano eterno, Pai.